Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de rede de computadores. Aqui quem fala é o professor Lidiomar Casteluber. E na aula de hoje daremos continuidade no conteúdo do início do segundo bimestre aí, onde trataremos dos protocolos da arquitetura TCP/IP. Especificamente, veremos nessa aula e na próxima, continuação, os protocolos da arquitetura TCP/IP, entre eles, o protocolo e o endereçamento IP utilizados no endereçamento de computadores na rede, além do CSMA/CD, que controla a transmissão de dados entre computadores de uma rede local. Veremos também protocolos usados na transmissão e no controle de dados no meio de comunicação em redes externas, como o HDLC, já visto um pouco na aula passada, e o PPP. Vamos também conhecer o protocolo TCP, que controla a transmissão entre os computadores de origem e de destino, e os protocolos da camada de aplicação, que, como o TCP, ficam no computador. Iniciemos então com alguns conceitos e algum histórico aqui dos protocolos da arquitetura TCP/IP. Bem, o TCP/IP ele consiste em um conjunto de protocolos padrão de comunicação entre diferentes computadores, sistemas operacionais e aplicativos, utilizado na interconexão e no endereçamento de computadores e redes. Cada computador deve ter um módulo de software TCP/IP, ou seja, um programa de comunicação TCP/IP em seu sistema operacional e aplicativos para comunicação com outros dispositivos e redes TCP/IP. Nessa imagem temos um esquema onde são mostradas duas plataformas, que podem possuir sistemas operacionais distintos, hardwares distintos, mas que conseguem se comunicar por meio da linguagem comum, que é o TCP/IP. O nome TCP/IP ele se refere a dois protocolos. O protocolo TCP, que significa Transmission Control Protocol, que é o protocolo responsável pelo controle e qualidade da comunicação entre a origem, o dispositivo transmissor, e o destino, o dispositivo receptor, no caso. E o protocolo IP, que é o Internet Protocol, protocolo responsável pelo endereçamento nas redes, de forma que os dados cheguem ao seu destino de acordo com o endereço de rede fornecido. Estes e outros protocolos de comunicação que fazem parte da arquitetura TCP/IP são utilizados tanto em redes locais de computadores, chamadas LANs, as Local Area Network, que já vimos em nossas aulas, como na transmissão de dados para redes distantes, chamadas WAN, Wide Area Network. Aqui inclui-se as redes MAN também, incluído junto com as WANs. Tudo que não for LAN aqui, nesse entendimento aqui do protocolo TCP/IP, é considerado WAN. A internet ela utiliza os protocolos da arquitetura TCP/IP para a transmissão de dados através da rede, em especial o protocolo IP, que é responsável pelo endereçamento dos computadores. Como essa arquitetura ela permite a interoperabilidade de diferentes equipamentos, denomina-se também sistemas abertos, tá bom? Diferentes aplicações elas podem funcionar em um computador com um único endereço IP. As aplicações elas são diferenciadas pelo número da porta, tá? Também que nós já vimos em algumas aulas, as portas indicam aplicações, ou port em inglês também. Assim, quando o computador recebe um pacote IP, ele verifica de qual aplicação é o pacote de dados, por meio do número da porta, encaminhando então os dados para a respectiva aplicação. Assim, um computador pode fazer simultaneamente diferentes comunicações, como receber e-mails, emular terminais, acessar a internet e transferir arquivos por um único canal de acesso físico aí, realizando cada tipo de comunicação de acordo com a porta indicada no recebimento da informação. A seguir vejamos alguns números de portas mais usadas aí na comunicação com o protocolo TCP. Temos a porta 110, que é a porta do protocolo POP3 para recebimento de e-mails. Temos a porta 25 do protocolo SMTP, que serve para enviar e-mails. A porta 80, que é do protocolo HTTP, o Hypertext Transfer Protocol, que serve para envio e recebimento de páginas da internet. Temos a porta 23, que é do protocolo Telnet, para acessar e simular terminais de outros computadores. E a porta 20 e 21, que é a porta do protocolo FTP, para fazer a transferência de arquivos entre computadores. O protocolo IP ele é responsável também pelo encaminhamento dos dados na rede por meio de endereços. Cada computador ele possui um endereço IP na rede, pelo qual ele é identificado. O endereço IP ele é composto
por 4 números separados por ponto. E agregado ao endereço IP temos também uma máscara de subrede ou subnet máscara, né? Subnet mask, máscara de subrede, né? Ou máscara de endereço, que especifica a parte do endereço que representa o número da rede e a parte que representa o número do computador na rede. Aqui nessa imagem temos um esquema, né, onde os computadores são interligados em uma rede local, né, com seus respectivos endereços IP. A conexão é feita por cabos, né, e equipamentos concentradores como hubs e switches. E aí na figura nós temos a máscara 255.0.0.0, que possui 255 no primeiro byte aí. Esse 255 em binário seria 8 dígitos iguais a 1, né? 8 dígitos número 1, né? Ele é completo. O que indica que somente o primeiro byte do endereço IP representa o número da rede. Então, como 255 só está no primeiro dos 4 números ali, indica que apenas o primeiro byte ali, né? O primeiro número desses 4 representa o número da rede. No caso aí a rede 10, né? Na parte de cima lá é a indicação do endereço, né? Embaixo é a máscara. Nos demais bytes da máscara temos o número 0. Isso indica que o segundo, terceiro e quarto bytes do endereço são utilizados para endereçar e identificar os computadores na rede 10. Beleza? Então assim, a posição com o bit 1 na máscara indicam, né, a parte do endereço usado para representar o número de rede. Tá? A parte com o bit 1 em binário, certo? E as posições com o bit 0 indicam a parte do endereço utilizada para os endereços dos computadores dentro da rede. Esse é um exemplo de rede local isolada, sem conexão a redes externas. Quando a gente possui conexão com redes externas, seja, por exemplo, uma rede filial, parceira comercial ou uma internet, nós teremos um equipamento chamado roteador conectado a um modem e uma linha de comunicação que vai permitir a conexão com as redes externas. O equipamento que faz a conexão da rede interna, LAN, com as redes externas, no caso o roteador, né, ele é chamado de Default Gateway, ou Gateway padrão em português. Seu endereço deve ser configurado em todos os computadores da rede interna com seu endereço IP, indicando ao computador que todos os pacotes com endereços diferentes dos da rede interna devem ser enviados para esse gateway, que vai então enviá-los para a rede de destino. Como a maior parte das conexões externas é feita para acesso à internet, é necessário ainda configurar nos computadores da rede interna um endereço de servidor DNS, que significa Domain Name System, que vai indicar qual é o endereço IP da URL, né, o www do site, né, digitado lá. Quando o computador da rede for acessar uma página na internet, ao digitar o endereço do site, por exemplo, www.paginaxyz.com.br, o browser, né, o navegador, ele procura no servidor DNS o endereço IP da página. Após obter o endereço IP correspondente à página, o browser encaminha os dados para aquele endereço. Observe que toda a comunicação na rede é feita por meio de endereços IP. A definição de nomes para as páginas no acesso à internet deu-se porque é mais fácil decorar os nomes do que os endereços IP. Assim, digitamos apenas um nome da página e o servidor DNS traduz para o endereço IP correspondente. O servidor DNS é um banco de dados, tá? Um banco de dados com tabelas, né, com os nomes dos nomes dos sites e seus respectivos endereços IP. Se tivermos o endereço IP do site, nós podemos inclusive digitá-lo no navegador no lugar do nome do site e o acesso será feito normalmente. Quando se tem uma rede com muitos computadores, é trabalhoso fazer a configuração de endereço IP, gateway padrão, máscaras e endereço do servidor DNS em cada um deles, principalmente quando há alterações, né, nesses endereços. Para isso, há um serviço chamado DHCP, que significa Dynamic Host Configuration Protocol, o protocolo que fica em um servidor da rede local e distribui automaticamente os endereços IP para cada computador quando ele é ligado. Dessa forma, fica muito mais simples realizar configurações e alterações de endereço IP nos computadores da rede local dentro de uma empresa, por exemplo. Tendo visto esses conceitos iniciais, vamos partir para o estudo das camadas da arquitetura TCP/IP. Bem, a arquitetura TCP/IP ela divide o processo de comunicação em 4 camadas. Em cada uma delas atuam determinados protocolos, tá, que interagem com os protocolos das outras camadas da arquitetura TCP/IP. Vamos ver as 4 camadas e seus principais protocolos aqui. A camada de aplicação
possui os protocolos de aplicação, que são FTP, Telnet, DNS, SNMP, SMTP, entre outros aí. A camada de transporte, essa é a de cima para baixo, a segunda, né? Possui os protocolos de transporte, entre eles o TCP e o UDP. A camada de rede ou internet, ela possui os protocolos de endereçamento de rede, o IP, o ARP, o ARP, o RARP e o ICMP, né? São alguns dos principais. A camada de enlace ou de acesso à rede, interface de rede ou link de dados, né? Data link, ela possui os protocolos de acesso ou enlace físico, entre eles o CSMA/CD-Ethernet, que eu comentei na aula passada, né? Vamos ver também, né, durante essas aulas aqui dos protocolos TCP/IP, o protocolo PPP, o HDLC, que já vimos, né, na aula passada também, o Token Ring e o FDDI, né, o FDDI, que interagem com o hardware e o meio de transmissão, fazendo com que as camadas de cima independam do meio de transmissão utilizado. Por último, aí temos a camada física, né, e dá um total de 5 aí, mas é porque no modelo TCP/IP ela se une à camada de enlace. A camada física se une à camada de enlace, diferente do modelo OSI, que a camada física ela é representada individualmente. A camada física ela é composta por hardware, sinais elétricos, meios de transmissão e seus padrões aí. Alguns autores ainda consideram que são 5 camadas, tá? E porque eles fazem essa separação da camada física e da de enlace. Mas aqui vamos considerar que são 4 camadas, tá? Pelos autores que eu utilizei para essas informações. Temos aqui então as camadas do modelo TCP/IP e os protocolos aí de cada camada. Então temos aí, né, cada uma das camadas, né, de cima para baixo, aplicação, transporte, internet work ou rede, internet, né, a data link ou enlace e a camada física, né, que trabalha junto com a camada de enlace aí, aqui no modelo OSI, né, na arquitetura, aliás, no modelo TCP/IP, né, na arquitetura TCP/IP. Bem, outra coisa importante com relação aos protocolos, né, e as camadas do modelo TCP/IP é que, como vimos anteriormente, em aulas anteriores, o protocolo de uma camada ela transporta os dados ou pacotes de outra camada. Nesse exemplo aí na tela, os dados de uma aplicação em um computador que serão transmitidos pela rede são enviados ao protocolo TCP, que insere campos de controle, formando um bloco. Esse bloco do protocolo TCP possui controles incluídos pelo protocolo IP, formando um pacote IP. O pacote IP é colocado em um frame Ethernet pelo protocolo CSMA/CD, que fica na placa de rede do computador, o qual em seguida transforma os dados em sinais elétricos a serem transmitidos pelo cabo de rede. Então, quando a informação chega na placa de rede do computador de destino, essa placa recebe o sinal, decodifica de volta os dados, recompondo o frame Ethernet, né, o pacote Ethernet, e faz o processo inverso até os dados chegarem à aplicação do computador de destino. Então essa estrutura aí mostra, né, o encapsulamento dos dados de uma camada em outra. Cada camada agregando dados de controle e encapsulando os dados que vêm das camadas superiores. Bem, agora vamos estudar um pouco cada uma das camadas, tá, do modelo TCP/IP aqui, tá, cada uma das 4 camadas, né, ou 5, né, se a gente separar a camada física. Primeiro, começando pela camada de aplicação. Nessa camada ficam os protocolos responsáveis pela comunicação dos dados transmitidos com as aplicações que ficam no computador. Vejamos agora alguns protocolos da arquitetura TCP/IP que atuam nessa camada de aplicação. Temos o primeiro protocolo Telnet, que significa Terminal Emulation. Ele é um protocolo que acessa as informações e configurações de outros computadores como um terminal. Ele utiliza a porta 23 do TCP para se comunicar com a camada de transporte. Então, dessa forma, todos os pacotes de dados recebidos com a porta 23 no segmento TCP são enviados para a aplicação Telnet. Temos depois o protocolo FTP, né, o File Transfer Protocol, né, protocolo de transferência de arquivo. Ele é um protocolo que faz transferência de arquivos, criação e alteração de diretórios entre 2 computadores. Utiliza as portas 20 e 21 do TCP. Aqui nessa imagem nós temos uns computadores, né, trocando arquivos, né, com outro computador, utilizando o protocolo FTP, no caso aí por meio da internet. Depois temos o protocolo SNMP, o Simple Network Management Protocol.
É um protocolo para envio de informações de gerenciamento e controle dos equipamentos da rede para um servidor de gerenciamento. Ele fica carregado como uma aplicação nos computadores que são gerenciados e envia informações para o gerenciamento, sendo chamado de aplicação de gerenciamento cliente ou agente. Depois temos o protocolo SMTP. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ele é um dos mais famosos. Ele significa Simple Mail Transfer Protocol. É o protocolo responsável pelo envio de mensagens de e-mail. É a aplicação de e-mail no computador que utiliza a porta 25 do TCP para se identificar. Ao trabalhar com esse protocolo, o SMTP, o gerenciamento e o monitoramento da rede é importante, pois esse gerenciamento, esse monitoramento, ele pode detectar falhas, quantidade de tráfego passando pela rede, disponibilizar dados para planejamento e documentação da rede. Temos aqui uma imagem que trata do gerenciamento de redes, tá? O protocolo SMTP, instalado nos computadores e equipamentos da rede que serão gerenciados, envia informações para um servidor central de gerenciamento. Então temos ali os computadores clientes, as máquinas clientes, e temos um computador servidor de e-mail com um protocolo também de gerenciamento ali, com o SNMP para gerenciar o tráfego da rede, a questão da detecção de falhas e assim por diante. Temos depois o protocolo HTTP, que é o protocolo de envio e recebimento das páginas web, as páginas da internet. É a aplicação do navegador, que faz a comunicação entre o computador e um servidor web. O protocolo HTTP ele utiliza a porta 80 do TCP para identificar os seus pacotes. Assim, o HTTP é uma aplicação responsável pelo recebimento de páginas web e faz a comunicação entre o browser, o navegador no computador, e o servidor web que fornece as páginas solicitadas. Aqui temos uma imagem representando a atuação desse protocolo. Temos um computador cliente com um browser, um navegador, se comunicando com o computador servidor web através do protocolo HTTP, utilizando aí como a internet aí como meio de comunicação. Depois temos o protocolo DNS, que significa Domain Name System. Ele é uma aplicação que associa o nome simbólico www de um site ao seu endereço IP. Quando digitamos o nome de um site no navegador, a aplicação DNS transforma esse nome www no seu respectivo endereço IP, já que na rede o que trafega é o endereço IP e não o nome do site. Não sei se vocês lembram, mas algumas aulas passadas, no primeiro bimestre, nós vimos que o endereço IP ele é um endereço roteável, enquanto que os endereços www eles são endereços não roteáveis. O DNS ele utiliza a porta 53 do protocolo UDP. Vejamos aqui agora algumas outras considerações adicionais sobre a arquitetura dos protocolos TCP/IP, que são as seguintes. O conjunto de protocolos que compõem a arquitetura TCP/IP tem como objetivo interconectar diferentes sistemas e comunicações. A seguir nós vamos ver um quadro aqui com os principais protocolos da arquitetura. Na parte de cima constam as aplicações nos computadores que transmitem os dados. As aplicações utilizam sockets, pequenos programas que fazem a interface entre as aplicações e os protocolos UDP ou TCP. Na camada de rede vemos o protocolo IP, que cuida do endereçamento. Já na camada 2 temos o protocolo PPP e o ARP, que controlam a transmissão no meio físico. E por fim vemos embaixo o meio físico aí. Bem, por hoje era isso. Nós não terminamos ainda de ver esse conteúdo dos protocolos da arquitetura TCP/IP. Faltamos ver algumas outras camadas aí. A camada de transporte, a camada de rede, a de enlace e mais algumas coisas relacionadas a esse conteúdo. Nós queremos ver na próxima aula. Então era isso. Hoje não terá atividade, tá? A atividade eu vou deixar para depois que esse conteúdo for passado por completo, depois na próxima aula então, no caso. Então por hoje só, muito obrigado e até a próxima aula. Bom final de semana para vocês.